Bem-vindos a Santiago de Compostela. Santiago de Compostela não é apenas uma cidade, é um símbolo de fé, de história e de encontro de culturas. Aqui, no coração da Galícia, ergue-se um dos maiores destinos de peregrinação cristã do mundo, ao lado de Roma e Jerusalém. E agora vamos explorar essa magnífica cidade, mas sempre com um mapa na mão. Cidade de Santiago de Compostela, um sonho antigo, enfim realizado. A história, como já contei em um vídeo anterior, começa no século IX, quando um eremita chamado Pelaio descobriu o túmulo do apóstolo Tiago Maior, numa colina onde hoje está a Catedral de Santiago de Compostela. Esse achado transformou Compostela em um ponto de peregrinação, dando origem ao famoso Caminho de Santiago. Até hoje, atrai milhões de viajantes. O coração da cidade, a imponente Catedral de Santiago de Compostela, construída a partir do século XI em estilo românico. Ela guarda o túmulo de São Tiago, meta final da longa jornada dos peregrinos. Sua fachada do Obradoiro é um espetáculo de arte e espiritualidade. O Palazzo de Rajoy, que é a sede do governo local, o Hotel dos Reis Católicos, que era o refúgio dos peregrinos. Ao caminhar pela Praça do Obradoiro, à frente, a imponente Catedral de Santiago, iniciada em 1075. É o coração da cidade e o destino de milhões de peregrinos que durante mais de 1000 anos chegaram de todos os cantos do mundo. Erguendo-se sobre a Praça do Obradoiro, a Catedral de Santiago é mais do que um templo, é o destino final de milhões de passos, orações e esperanças. Vamos conhecê-la por dentro. Sua construção começou em 1075, sobre o local onde repousam as relíquias do apóstolo Tiago Maior, presente na igreja até hoje, e foi descoberta no século IX. Ao atravessar o Pórtico da Glória, que é de 1188, o peregrino sentia que o céu começava ali, dentro. O altar dourado brilha como o sol e acima dele o grandioso botafumeiro, um incensário gigante com quase 50 quilos que desde a Idade Média perfuma as celebrações e impressiona pela sua dança aérea diante da multidão. Ele tem toda uma história particular que eu vou contar um pouco mais adiante. Imagine o botafumeiro voando a quase 20 metros, a mais de 60 por hora, sobre a cabeça de todas as pessoas, desde o século XI.
Botafumeiro. No coração da Catedral de Santiago, ergue-se o Botafumeiro, o maior incensário do mundo. Sua origem, na verdade, remonta ao século XI, quando os peregrinos chegavam após longas jornadas, cansados, sem banho e muitas vezes dormindo e vivendo dentro da própria igreja. O incenso queimado neste gigantesco defumador servia assim para purificar o ar e mascarar os odores da multidão. Mas, mais do que isso, seu fumo simbolizava as orações que subiam ao céu, transformando o cheiro da terra em perfume de eternidade. Assim nasceu uma das tradições mais impressionantes do cristianismo, o voo do Botafumeiro. No coração da cripta está o túmulo do apóstolo Tiago, o motivo pelo qual a cidade nasceu e cresceu. E esta é a porta de entrada para conhecer o túmulo do apóstolo. Ao entrar em suas entranhas e ao tocar o pilar gasto pelo toque de milhões de mãos, percebe-se que a catedral não é apenas um prédio. Ela é um encontro eterno entre o humano e o divino. Não tem como não se emocionar num lugar tão mágico como este. O abraço à imagem do apóstolo Santiago é um dos rituais mais marcantes para quem chega ao fim do caminho de Santiago. Aqui, no altar da catedral, o peregrino não encontra apenas pedra e ouro, encontra o próprio apóstolo. Desde o século XIII, o gesto é o mesmo: aproximar-se em silêncio e abraçar a imagem de Santiago pelas costas. É um abraço que não pede palavras, apenas resume cada passo, cada lágrima, cada esperança. Aqui, o caminho termina e a eternidade começa. No interior da igreja podemos ver a fachada da glória, a original, construída pela primeira igreja. A fachada ocidental medieval, onde estava o pórtico da glória, e a fachada original foi construída por volta do século XII. Essa fachada, inicialmente, incluíam 3 arcos, um central maior e 2 laterais menores. Embora tenha sido preservada, no século XVI ao XVIII, essa fachada medieval foi completamente substituída pela atual fachada do Obradoiro, em estilo barroco, concluída em 1750.
Aqui, a Catedral de Santiago ergue-se como o coração da cidade, guardiã do túmulo do apóstolo Tiago, testemunha de reis, batalhas e milhões de passos dados com devoção. Em Santiago, temos uma herança celta. Essa herança ressoa até hoje ao som da gaita galega, a gaita de fole que se tornou símbolo da Galícia. Quando os músicos tocam suas melodias na Praça do Obradoiro, em frente à catedral, não é apenas música, é um eco dos antigos rituais celtas, misturado à fé dos peregrinos que chegam de todas as partes do mundo. Essa melodia, capturada nas ruas de Santiago ou na própria Praça do Obradoiro, conecta o presente ao passado celta da cidade. A Praça da Quintana, junto à Catedral de Santiago, é um lugar profundamente simbólico, dividido em dois espaços com significados espirituais diferentes, a Quintana dos Vivos e a Quintana dos Mortos. Então, a Praça do Espaço... Praça da Quintana. Isso. Na Praça da Quintana, temos a Porta Santa. É uma porta jubilar, semelhante às portas santas de Roma. Só se abre em ocasiões especiais, durante os anos santos jacobeus, quando o dia de São Tiago, que é o dia 25 de julho, cai em um domingo. É a principal porta do caminho francês do Caminho de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela não é apenas o fim de um caminho, é o início de uma nova vida. Entre o som da gaita galega, a sombra das torres e a luz dos peregrinos, essa cidade eterna lembra que todos somos viajantes. E em Santiago descobrimos que o verdadeiro destino está dentro de nós. A Fonte do Franco fica na Rua do Franco, uma das vias mais antigas que conduzem à Praça do Obradoiro, entrada principal da Catedral de Santiago. Essa rua, desde a Idade Média, era uma rua de chegada dos peregrinos. Fonte do Franco. Essa é a estátua do rei Afonso II, o Casto, de 791 a 842. Figura central na origem da devoção a Santiago. Ele foi o primeiro peregrino e fundou o caminho primitivo de Santiago de Compostela, vindo da cidade de Orvieto. O rei Afonso II ordenou a construção da primeira igreja sobre o sepulcro, um pequeno templo de pedra que se tornaria o núcleo da futura catedral. E com isso, lançou as bases do que viria a ser uma das maiores peregrinações do mundo cristão. Rei Afonso II. Quem foi Santa Maria Salomé? Santa Maria Salomé é a mãe dos apóstolos Tiago Maior e São João, esposa de Zebedeu e mãe de 2 apóstolos. Seguidora fiel de Jesus, Salomé foi testemunha da crucificação, participou da preparação para o sepultamento e esteve presente na ressurreição como uma das santas portadoras de mirra. Essa foi Santa Maria Salomé, mãe do apóstolo Tiago Maior e de São João. Esta é uma das ruas mais estreitas de Santiago, Rua da Oliveira, 70 a 90 centímetros de largura. Seguindo pelas ruas estreitas de pedra, o som dos passos ecoa entre arcos e fachadas seculares. Na Rua do Franco e a Rua Nova, o aroma das tabernas mistura-se ao murmúrio de conversas, como no passado, quando comerciantes, monges e peregrinos se encontravam aqui. Cachorrão. Vamos percorrer juntos cada construção, cada torre, cada segredo que fez dessa cidade um patrimônio da humanidade pela Unesco. Aqui, cada rua é um corredor do tempo e cada pedra carrega séculos de fé, luta e arte.
Essa é a gastronomia galega. É um dos maiores tesouros culturais da região, tão importante quanto a própria espiritualidade de Santiago. Ela é marcada pelo mar e pela terra fértil da Galícia, que oferecem abundância e autenticidade. As vieiras são conchas que tomaram símbolo dos peregrinos, não só um emblema, mas também um prato típico, delicado e festivo. Os percebes são mariscos raros que crescem nas rochas batidas pelo Atlântico. São um verdadeiro tesouro gastronômico, símbolo da dureza e da coragem dos mariscadores. Esses são os percebes. Já o polvo, a galega, servido com azeite, sal grosso e páprica, é talvez o prato mais famoso da região, além de muitos outros pratos, como peixes e principalmente lagostas. Comer na Galícia é continuar a peregrinação pelos sentidos. Cada prato é memória, identidade e celebração. Bem-vindo à gastronomia galega. Monastério de Beneditinas de São Pelaio. Aqui, segundo a tradição, fazem os melhores doces de Santiago de Compostela. Mas você só consegue comprar por uma pequena janela onde elas permanecem enclausuradas. E realmente é divino. Bar e restaurante Orelha, desde 1964. E não podemos esquecer da Universidade de Santiago, fundada em 1495, que transformou a cidade também em um polo intelectual, mantendo viva a tradição cultural galega. Dom Alonso III de Fonseca, 1534, foi arcebispo de Santiago de Compostela, foi um grande mecenas do humanismo e impulsionou a fundação da Universidade de Santiago de Compostela. E aqui é uma visão do pátio da Universidade de Santiago de Compostela. Ao lado da catedral, encontramos o histórico Hotel dos Reis Católicos, mandado construir por Isabel e Fernando, reis, em 1499, para abrigar peregrinos cansados da viagem. É um dos hotéis históricos mais belos do mundo, mas suas paredes ainda guardam o silêncio das orações e o cansaço dos viajantes. Hoje, é um dos hotéis mais antigos do mundo em funcionamento. O atual Hotel dos Reis Católicos tem um lado oculto. Antes era um hospital. Nem todos os que chegavam ao Hospital dos Reis Católicos encontravam cura ou descanso. Por trás de suas paredes existia também um espaço de silêncio absoluto, o necrotério. Ali, os corpos dos peregrinos que não resistiam ao cansaço da viagem ou às doenças eram depositados. Eram viajantes anônimos, muitas vezes sem família, que tinham cruzado montanhas e rios para chegar a Santiago, mas cujo caminho terminava antes do abraço ao apóstolo. O necrotério era a lembrança sombria de que o caminho oferecia tanto redenção quanto morte. E que nem todos os que buscavam Santiago conseguiam chegar vivos ao seu destino. Hoje, o local é um restaurante fino do próprio hotel. Alta gastronomia. É interessante lembrar de seu passado enquanto você come. Hospital dos Reis Católicos, o refúgio dos peregrinos. E na Praça das Preterias temos o Museu da Peregrinação, ao lado da Fonte dos Cavalos ou da Fonte dos Hipocampos.
Museu da Peregrinação de Santiago, criado em 1951. Tem como objetivo explicar a origem, a evolução e o significado da peregrinação jacobeia e muitos objetos deixados por peregrinos, como conchas, bordões, medalhas, credenciais e muitas outras coisas. E um detalhe, para quem é brasileiro, a entrada do museu é totalmente gratuita. E uma curiosidade, esse prédio era o antigo Banco da Espanha. Destaques para a Concha de Vieira, símbolo universal do Caminho de Santiago, com muitas obras de artes, esculturas, pinturas ligadas ao culto de Santiago. Aqui nós temos o famoso passaporte do peregrino, que uma vez totalmente carimbado, ao chegar na catedral, você recebe um diploma, um verdadeiro certificado de que você completou o caminho de Santiago de Compostela. Esta é uma recordação para toda uma vida. Muitos documentos históricos e maquetes que explicam o crescimento da cidade e da própria catedral. Incrível reviver toda essa história no Museu da Peregrinação. E este foi o Museu da Peregrinação. Já lá embaixo temos o Parque da Alameda. A natureza se mistura com esculturas e miradouros, oferecendo vistas inesquecíveis da catedral. Logo estaremos lá. Parque da Alameda. E aqui é justamente a entrada do parque. Carbaleira de Santa Susana é uma floresta natural de carvalhos no coração de Santiago. O Passeio da Ferradura se dá esse nome devido ao seu formato. E é deste ponto do parque onde a cidade é mais fotografada, e é daqui que vou subir meu drone. A Praça do Obradoiro é um grande palco histórico, cercado pelos 4 edifícios mais emblemáticos da cidade: a Catedral, guardiã do Apóstolo, o Hotel dos Reis Católicos, que era o refúgio dos peregrinos, o Palazzo de Rachoy, que é a sede do governo local, e o Colégio de San Jerome, símbolo do saber. São os 4 pontos cardeais que norteiam a vida de São Tiago Apóstolo. E esta é uma praça da saída do parque rumo ao centro histórico. Ali já é o portão do centro histórico. A partir dali é proibido qualquer tipo de veículo.
Aqui, o lado mais moderno da cidade. É muita gente. E todos os caminhos também levam à Catedral de Santiago de Compostela. Impressionante essa catedral. Já na parte baixa da cidade, temos a polícia local, onde vemos muitas viaturas, mas até agora não vi nenhum policial. E essa é a igreja de São Frutuoso, é do século XVIII. Um lugar mágico. Pelo menos uma vez na vida, tem que conhecer Santiago de Compostela, Espanha. Que lugar para se tomar uma cerveja hoje à noite. De frente da Catedral de Santiago de Compostela. Inesquecível. Lembrando que estamos na terra da verdadeira cerveja Estrela Galícia. O sabor aqui é bem diferente, acreditem. Espetacular essa cerveja, Estrela Galícia. Palácio de Rajoy, sede do governo da Galícia e atual prefeitura. Hospital dos Reis Católicos, fundado em 1501 pelos monarcas Fernando e Isabel. Foi hospital e abrigo para quem chegava exausto do caminho. Ao lado, o Colégio de San Jerônimo, que já formou mentes brilhantes e preservou o saber em tempos difíceis. Faz parte hoje da Universidade de Santiago. A Praça da Quintana, junto à Catedral de Santiago, é um lugar profundamente simbólico, dividido em dois espaços com significados espirituais diferentes, a Quintana dos Vivos e a Quintana dos Mortos. Na parte alta, a Quintana dos Vivos, a vida pulsa, é um espaço de encontros, de passagens de peregrinos, de celebrações e festas. Aqui, a praça é luz, movimento e esperança. Já na parte baixa, a Quintana dos Mortos. O chão guarda a memória dos que partiram. Ali funcionou, na Idade Média, um cemitério anexo à catedral. Até hoje, o nome evoca silêncio e respeito, lembrando que a morte é também parte da jornada espiritual. Essa dualidade
Quintana dos Vivos e Quintana dos Mortos, luz e sombra, caminho e destino, torna a Praça da Quintana um lugar onde o peregrino reflete não apenas sobre o fim da caminhada, mas também sobre o sentido mais profundo de sua própria vida. Hoje, a Praça da Quintana é palco de concertos, peças de teatro, encontros culturais e momentos religiosos importantes. Não longe dali, o Mosteiro de São Martinho Pinário, com sua imensa fachada barroca, lembra o poder e a riqueza que a igreja acumulou nos séculos dourados de Compostela. Cada canto eles aproveitam para fazer um bar de tapas. E ruas estreitas, típicas do período mouro. O mosteiro de Sampaio, de Antealtares, guarda a memória das monjas beneditinas, ligadas desde o início ao culto de São Tiago. Entre guerras, pragas e invasões, Santiago resistiu. Sobreviveu ao ataque do corsário Francis Drake em 1589. Enfrentou o declínio das peregrinações e renasceu com mais força no século XIX. Hoje, é patrimônio mundial pela Unesco e recebe mais de 300 mil peregrinos todos os anos. Mas aqui não importa se você chegou a pé, de bicicleta, de moto ou de avião. Todos que atravessam essa cidade levam algo dela consigo e deixam algo de si. Santiago não é apenas o fim de um caminho, é o começo de uma história e, se você permitir, será sua também. Aqui é outro prédio da Universidade de Santiago de Compostela. Aqui fica o curso da Faculdade de História e Filosofia. Não por acaso, os alunos estão nesse momento fazendo um protesto, cheio de bandeirinhas. Protestando contra o quê? Não sei. Mas é um festival de cigarro, cigarro eletrônico e bandeiras. Não é muito diferente de outros lugares do mundo. São os novos alunos das aulas de História e Filosofia de hoje em dia. Ai, eu devo estar ficando velho, viu? Não tem muito tempo para isso não. Prédio da Universidade, Faculdade de História e Filosofia. E esta é uma porta original do período medieval da cidade. É a saída do centro histórico para a cidade, com o símbolo principal da concha de Vieira mostrando o caminho para os peregrinos. E tem muitos peregrinos aqui hoje. Espetacular e parabéns para quem consegue fazer o caminho, seja a pé ou de bike. Parabéns! E aqui a área moderna da cidade, um grande contraste entre o moderno e o antigo.
Igreja de Santa Maria Salomé, mãe de Tiago Apóstolo. Agora, lembranças e artesanatos de Santiago de Compostela tem pela cidade inteira. Lojas inteiras com artesanatos. Esta é uma cena para não se esquecer jamais. Esta é a Praça do Obradoiro, é a alma da cidade. Aqui convergem a Catedral, o antigo Hospital dos Reis Católicos, o Palácio de Rajoy, hoje sede do governo galego, e o Colégio San Jerome, ligado à Universidade Medieval. Cada pedra desse espaço conta séculos de fé e poder. Santiago não é só uma cidade para se visitar, é uma cidade para sentir, com fé, com história e com a certeza de que cada rua, cada igreja, cada parque guarda ecos de séculos de humanidade. Hoje, Santiago de Compostela é patrimônio da humanidade pela Unesco, um lugar onde o passado medieval e a modernidade se encontram. Para o peregrino, é o ponto final da caminhada, mas espiritualmente é sempre um recomeço. Santiago de Compostela é uma cidade onde cada pedra guarda séculos de fé, arte e resistência, onde peregrinos do mundo inteiro, vindos por estradas que cortam montanhas e vales, chegam em busca de algo maior e descobrem muito mais do que esperavam. Esta é a alma da verdadeira Santiago de Compostela. Santiago de Compostela não é apenas o fim de uma rota, é o início de uma transformação. Aqui onde o silêncio das pedras encontra o eco das gaitas galegas. Cada rua guarda os passos de um rei, de peregrinos e de séculos de fé. O apóstolo Tiago repousa como farol eterno, lembrando que o caminho não termina na catedral, ele continua dentro de cada viajante que chega até aqui. Santiago é encontro, é luz, é renascimento. É a cidade onde a herança celta se mistura ao cristianismo, onde vivos e mortos se unem na mesma praça e onde cada pôr do sol reacende a chama da esperança. Porque no fundo, todos somos peregrinos. E Santiago nos ensina que não caminhamos apenas sobre a terra, mas também rumo ao infinito. Parabéns a todos que seguiram esse caminho e que fazem dele um sinal de fé.